Todo jato de passageiros é um sistema de viagem de suporte à vida, levando em seu interior oxigênio altamente pressurizado que nos mantém vivos. Se este oxigênio vazar, um simples voo se transformará em um pesadelo. United 811. Não havia nada na nossa frente ou do lado. Toda a lateral do avião havia se soltado. Aloha 243. Tudo estava sendo sugado para fora do avião. British Airways 5390. Eu nunca vou me esquecer, o rosto dele batia na janela lateral. Mas ele não piscava. Mayday, Mayday, Mayday! Declarando emergência! Às vezes é preciso haver um acidente terrível para expor perigos ocultos e alterar a maneira como os aviões são construídos. Muitas mortes ocorrem até que alguma coisa seja alterada e mudanças ocorrem em função de vidas perdidas. Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais e depoimentos de testemunhas. Destroços de um voo. Essa é a montadora do Airbus A320. Depois do Boeing 737, ele é o avião mais popular já construído. Quase 2.000 deles estão voando em empresas aéreas no mundo todo. Ele é seguro e confiável, o equivalente entre as empresas de aviação a uma minivan. O revestimento de alumínio no topo de um A320 tem menos de 2 milímetros de espessura, quase a espessura de uma moeda. Mas essa fina cobertura de metal ajuda a manter os passageiros vivos. Pois o céu está longe de ser tão amigável quanto parece. A maioria das pessoas encara a aviação como a coisa mais natural do mundo. A diferença de se estar em um avião comercial a 35 mil pés ou estar em uma cápsula espacial em órbita não é realmente tão grande. Ambos são sistemas de suporte à vida. A verdade é que eles estão num ambiente hostil. A realidade é que a temperatura de 50 graus negativos do lado de fora e o vento forte ou fluxo de ar mataria você quase que imediatamente. O fato de as pessoas viajarem através dessa atmosfera assassina não é algo natural. Mas todos os dias, milhares de nós voamos facilmente cerca de 3.000 metros acima do cume do Monte Everest. Todo o suporte à nossa vida, que é natural para nós, está aqui embaixo sob esse enorme oceano de ar. E se formos alto demais, ainda que não cheguemos lá, não conseguiremos viver a não ser protegidos. Mas levar oxigênio conosco até 11.000 metros é potencialmente perigoso. O ar dentro de uma aeronave é pressurizado para que os passageiros consigam respirar com facilidade. À medida que o avião sobe, a pressão do lado de fora diminui. O ar na cabine, muito comprimido devido à pressurização, começa a exercer uma pressão tremenda sobre a fuselagem. Em um avião a jato comum, isso significa uma pressão de mais de 5.000 quilos de força. E em quase todos os voos, a fuselagem vence a batalha. Mas isso porque os projetistas de aviões aprenderam trágicas lições. No passado, nos concentrávamos em mudar coisas, mas infelizmente esperamos até termos muitas mortes. Nos anos 50, uma série de acidentes trágicos levou a mudanças que ainda são vistas hoje. O Comet tem aberto novos caminhos, conquistando novas velocidades, estabelecendo um novo padrão. A era dos jatos de passageiros teve início nos anos 50, com a introdução do de Havilland Comet. Pela primeira vez, os motores a jato eram usados para levar os aviões comerciais a alturas maiores do que nunca. Para a Grã-Bretanha havia muito em jogo com o Comet. Ela queria realmente consolidar seu lugar na aviação civil, tendo a primeira aeronave de transporte a jato de sucesso.
Mas menos de 2 anos depois do seu voo inaugural, a brilhante joia da aviação britânica se desintegrava em pleno ar. A situação foi terrível. Deve ter sido uma situação terrível, mas pelo menos deve ter sido muito rápida. O que se verificou nos corpos recuperados foi que a enorme descompressão do ar levou essa variação de pressão a estourar os pulmões dos passageiros. Ao mesmo tempo, o fluxo de ar vindo de fora teria arrancado os passageiros de suas poltronas e muitas dessas pessoas bateram a cabeça contra a estrutura do avião. 3 meses depois, outro Comet é despedaçado durante o voo. As autoridades temiam que cada Comet pudesse ser uma bomba relógio voadora. Assim, toda a frota é mantida em terra. Na verdade, o Comet tinha uma estrutura muito forte, só que teve uma coisa que eles não fizeram, mas foi porque ninguém sabia nada a respeito. Os engenheiros não sabiam, mas havia uma falha fatal no projeto básico do Comet. Para descobrir a falha fatal do jato, investigadores constroem um enorme tanque de água. Ali, eles emergem um Comet somente com seus componentes básicos. A pressão no tanque era aumentada e diminuída, simulando as pressões atmosféricas sofridas durante o voo. A experiência continuou ocorrendo durante 24 horas, 7 dias por semana. E depois do equivalente a cerca de 3.000 voos, o calcanhar de Aquiles do Comet se revelou. Suas janelas quadradas. Você tem uma rápida mudança de direção na forma, essencialmente um canto. Você tem uma concentração de muito estresse. Isso deu origem a uma trinca por fadiga, que então se alastrou rapidamente pelo restante da estrutura, responsável por uma enorme descompressão. O jato de passageiros mais avançado do mundo havia sucumbido devido a uma fadiga de metal. A fuselagem simplesmente não conseguiu resistir à força do ar pressionando do lado de dentro. O avião, frente a toda aquela força causada pelo ar dentro dele, de repente se desintegrou. Todo avião fabricado hoje é mais seguro devido à tragédia do Comet. Assim como em outros aviões de passageiros, as janelas do A320 são arredondadas para que não haja pontos de concentração de pressão nos cantos. Talvez ainda mais importante, rebites extras reforçam o revestimento dos aviões de hoje para conter trincas que possam começar em qualquer parte da fuselagem. O objetivo é que a trinca chegue até aquela primeira fila de rebites e não se alastre de forma alguma. É uma estrutura saudável e nunca pode se desintegrar. Mas 34 anos depois do acidente do Comet, os fabricantes de aeronaves enfrentaram outro trágico desastre. Os rebites extras que deveriam salvar vidas não conseguem resistir à incessante força da pressão do ar sobre o metal. Um dos rapazes que eu conhecia na FAA disse, no dia seguinte a esse acidente, joguei no lixo tudo que eu sabia sobre metalurgia e comecei do zero. Nessa fábrica da Airbus, em Toulouse, França, um A320 fica pronto a cada dia de trabalho. Rebites de titânio, leves e extremamente resistentes, unem a fuselagem. 3.000 são usados para unir as seções separadas. Outros 3.000 podem ser encontrados em cada asa. Sem eles, a fuselagem não poderia conter o ar pressurizado, que penetra na cabine de passageiros do avião durante o voo. Mas nem mesmo esses rebites são infalíveis. Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines está saindo do aeroporto de Hilo, na Ilha Grande, para Honolulu. Com mais esse curto voo até a ilha, o voo 243 da Aloha está fazendo seu 9º voo do dia, uma rotina normal para os aviões da Aloha. Protegidos do lado de dentro do jato, os passageiros nem chegam a pensar no fato de que a cabine está cheia de oxigênio pressurizado. O ar pressurizado força constantemente a fuselagem, tentando escapar para a atmosfera a seu redor. Na cabine, a pressão é mantida a um nível constante e, por isso, para os passageiros, é como se nem estivessem voando. Mas, à medida que o avião atinge sua altitude de cruzeiro, a pressão do ar do lado de fora da cabine fica perigosamente baixa.
O ar que se movimenta pela cabine cria uma pressão constante sobre a fuselagem do avião, mantendo-a inchada como um balão. Nesse dia, em abril de 1988, os passageiros estão prestes a saber o que acontece quando aquele ar de repente escapa. Eu vi um clarão muito forte e bum! Tudo estava sendo sugado para fora do avião. O 243 da Aloha Airlines acaba de sofrer o que os especialistas chamam de descompressão explosiva. O ar dentro do avião que possibilita o voo de jatos escapa de forma súbita e terrível. 35 metros quadrados de fuselagem são arrancados. A parte de cima do avião fora arrancada, com ventos de 300 nós atingindo a cabine. Isso é o equivalente a 3 vezes a força de um furacão. Aquelas pessoas estavam vestidas para o Havaí na primavera e não para temperaturas de menos 50 graus Celsius. A 24 mil pés, aquelas pessoas podiam morrer. O comandante Bob Schonsteiner começa uma descida de emergência, descendo 20 metros por segundo. O estresse sobre a aeronave danificada ameaça desintegrá-la. O marido da senhora, que estava sentada ao meu lado, estava na outra fileira e eles tentavam alcançar a mão um do outro para tocar os dedos e dizer adeus. Apesar da terrível situação, a tripulação consegue aterrissar seu avião avariado e danificado. Mesmo com essa descompressão explosiva, há apenas uma morte no voo 243 da Aloha. Uma comissária de bordo que foi sugada para fora do avião. Gene Wiley investiga o acidente para o Departamento Nacional de Segurança dos Transportes americanos. Em seu laboratório, Wiley faz uma descoberta perturbadora. Verificando algumas das partes da fuselagem do avião, ele encontra uma série de trincas muito finas. Elas estão bem ao lado dos buracos criados pelos rebites e quase não é possível vê-las a olho nu, mas são sinais clássicos de fadiga de metal. Um avião não é um tubo sólido. Para manter a pressão que os passageiros precisam para desfrutar de um voo, ele é projetado para ser muito mais flexível. A fuselagem do avião está respirando. Ela se expande e se contrai dependendo da altitude. Quando está em terra, está em estado de contração. Quando está a uma altitude de 24 mil pés, a fuselagem se expande. O avião está em um ciclo constante. Isso é a pressurização. A longo prazo, isso vai enfraquecer a estrutura. Os registros mostram que o jato da Aloha tinha 19 anos. Os 737 são projetados para um tempo de serviço de 20 anos e 75 mil voos recomendados. Mas, durante um estudo mais detalhado, os investigadores descobrem que o jato da Aloha havia feito um número extraordinário de 89 mil voos. As curtas viagens entre as ilhas havaianas indicavam que os aviões da frota da Aloha haviam passado por mais ciclos de pressurização do que qualquer outra aeronave. Viu alguma coisa ao embarcar nesse avião? O que foi que viu? O investigador Jim Wiley tem uma pista ao entrevistar uma das passageiras da Aloha. Ela diz ter visto uma trinca pequena na fuselagem bem do lado direito da porta. A testemunha viu uma trinca nessa área. E encontramos uma trinca por fadiga aqui atrás. Portanto, essa é a linha onde as trincas por fadiga se encontraram. Uma parte veio para baixo, para cá e se dobrou. E a outra parte foi para cima, soltando-se para o lado direito. Mas alguma coisa não faz sentido. O jato da Aloha perdeu 35 metros quadrados de sua fuselagem. Entretanto, nos anos que se seguiram ao desastre com o Comet, a Boeing e outras empresas haviam projetado um dispositivo de segurança que deveria ter reduzido o cisalhamento ao mínimo. Dentro da fuselagem de todos os 737, a Boeing instalou uma série de bloqueadores de trincas. No caso de haver qualquer tipo de trinca se alastrando na fuselagem, ela deveria ir apenas até o bloqueador seguinte, nunca ultrapassando 13 centímetros, antes de formar um ângulo de 90 graus. Isso teria impedido o tipo de desintegração catastrófica que destruiu o Comet. O objetivo dos bloqueadores é confinar qualquer tipo de trinca na fuselagem A. Basicamente um quadrado de 10 polegadas. O quadrado de 10 polegadas permite controlar a descompressão e limitar a uma área bastante pequena qualquer dano estrutural. Mas no caso do voo 243 da Aloha, os bloqueadores não contiveram a ruptura provocada pela fadiga do metal.
O NTSB acredita que houve tantas trincas na fuselagem que elas acabaram se juntando, abrindo um enorme buraco no avião. Mas as partes de um jato não são unidas apenas com rebites. O desastre do Comet também enfatizou a necessidade de reforçar a fuselagem. O revestimento de um avião é construído com painéis independentes que se sobrepõem. Esses painéis são presos um ao outro por um adesivo poderoso, conhecido como epox. À medida que o epox endurece, os painéis são fixados por rebites. E enquanto investiga a fuselagem do Aloha, Gene Wilder encontra descoloração dentro de algumas juntas que se sobrepõem. Pode-se ver agora que o material escuro é o epóxi que foi usado para fixar as duas camadas do painel. O material branco que se vê aqui é a corrosão provocada no revestimento de alumínio da fuselagem. O clima do Havaí é ótimo para os turistas, mas duro para os aviões. O ar do oceano é úmido e contém uma grande quantidade de sal que pode corroer até mesmo o epóxi industrial. Os investigadores descobrem que a Boeing, a empresa que construiu o 243 da Aloha, havia emitido inúmeros avisos por escrito sobre o epóxi. Se não for aplicado na temperatura correta, se os painéis estiverem úmidos ou sujos, ele pode não funcionar como o esperado. A Boeing recomendava inspeções detalhadas regulares. Mas os funcionários da Aloha não relataram quaisquer problemas com o epóxi. Ou eles nunca viram o comprometimento do epóxi, ou se viram, isso não foi consertado. O acidente da Aloha foi outro passo em direção a um jato de passageiros mais seguro. É importante aprender com seus erros. É importante aprender lições a partir deles. E esse foi o caso com a engenharia aeronáutica. A história do Aloha foi uma lição brutal sobre os perigos da fadiga de metal. Mas não foi o último exemplo do poder da pressão na cabine. Dois anos depois, a indústria aeronáutica teria outro lembrete aterrorizador disso. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante falando. Meu nome é Tim Lancaster. Bem-vindos a bordo desse voo da British Airways para Málaga. 10 de junho de 1990. O voo 5390 da British Airways está deixando Birmingham, Inglaterra, com destino à Espanha. 87 pessoas estão a bordo. 80 nós. Dois minutos depois da decolagem, a tripulação liga o piloto automático. O comandante Tim Lancaster tira seu cinto de segurança. Eu fui até a cabine do piloto perguntar a Tim e Alastair o que eles gostariam de beber. Os senhores gostariam de chá? O de sempre, por favor. Minutos depois, a 5.200 metros, o avião está muito próximo de sua altitude programada. E então, assim como uma rolha saindo de uma garrafa de champanhe, o para-brisa é arrancado de sua estrutura. O comandante Tim Lancaster é sugado para fora de sua poltrona e fica preso à fuselagem por ventos fortíssimos que chegam próximos a 550 km por hora. A temperatura é de menos 17 graus centígrados e há muito pouco oxigênio. O copiloto Alastair Atkinson está sozinho nos controles. Normalmente, as janelas da cabine não conseguem se soltar de suas estruturas. A força do ar, enquanto o avião avança pelo céu, empurra o para-brisa contra o avião. No voo 5390, algo estava terrivelmente errado. O comissário de voo Nigel Ogden corre para ajudar. Olhei para o lado de dentro da cabine e a porta estava sob os controles. E tudo que consegui ver foi Tim do lado de fora da janela. Eu simplesmente o agarrei antes que ele saísse completamente. Os outros comissários fazem o que podem. O copiloto Alastair Atkinson reduz a velocidade e desce rapidamente. Mas, à medida que ele diminui a velocidade, a queda da pressão do vento faz com que o comandante escorregue para a lateral do avião. Só me lembro dos braços do Tim soltos no ar. Eles pareciam ter quase 2 metros de comprimento. Nunca vou me esquecer dos olhos dele, completamente abertos.
O rosto batia na janela lateral. Mas ele não piscava. E eu me lembro de ter pensado e ter dito ao John. Eu disse, acho que ele está morto. Acho que ele está morto. Apenas 35 minutos depois da decolagem, Atkinson aterrissa seu jato de volta com segurança. Mas o capítulo mais inacreditável de toda essa história é o fato do comandante Tim Lancaster sobreviver à sua incrível provação. Mas eu me lembro do para-brisa se soltando do avião e eu me lembro muito bem de ter tido tempo de vê-lo voando como uma bala. Eu estava consciente de ter sido lançado para cima e aí a coisa toda se tornou completamente surreal. E eu tinha consciência de estar fora do avião. Lembro de ver a cauda do avião, lembro dos motores girando e não me lembro de muito mais além disso. Tim Lancaster ficou preso do lado de fora do avião por mais de 20 minutos. Surpreendentemente, seus ferimentos não foram graves. Fraturas no pulso e nos ossos do braço direito, ulceração produzida pelo frio e choque. Em 5 meses, Tim Lancaster estava voando outra vez. Logo depois do acidente, os investigadores tinham muito pouco nas mãos. Estava sem o para-brisas, havia uma certa quantidade de sangue ao redor daquela área. Havia alguns pequenos amassados e arranhões na fuselagem, como seria de se esperar se a janela tivesse sido arrancada, e realmente era isso, a não ser por uma grande quantidade de papel espalhada do lado de dentro. Os registros sobre a manutenção são retirados do avião. Stuart Cullen fica sabendo que o para-brisa havia sido substituído poucas horas antes da decolagem. Tudo em ordem? Tudo. Parece que o avião saiu da manutenção agora. Mas nada demais. Só a troca do para-brisa. Eu queria descobrir exatamente o que havia acontecido com a aeronave antes da decolagem. Logo no início da investigação, o para-brisa perdido é encontrado e ele contém uma curiosa evidência. Encontramos cerca de 30 parafusos, a maioria desses parafusos com um diâmetro menor do que a medida correta. Em muitos aviões, os para-brisas são fixados pelo lado de dentro da cabine. A pressão do lado de dentro da cabine os empurra mantendo-os no lugar. Mas no caso do BAC-111, o para-brisa havia sido parafusado pelo lado de fora. O oxigênio pressurizado do lado de dentro do jato faz pressão contra o para-brisa. Os parafusos precisam resistir a essa pressão. Há tantos parafusos ali que o para-brisa não vai conseguir sair da estrutura. Mas, sem dúvida, se você violar a principal premissa, colocando parafusos errados, você agora é um piloto de provas. Ao entrevistar o engenheiro em terra que consertará o avião, Cullen faz uma importante descoberta. Uma das coisas que ele disse foi: os antigos parafusos foram para uma lata de lixo no hangar onde o trabalho é feito, e ainda devem estar lá. Então corremos até a lata de lixo e encontramos cerca de 80 parafusos. Os parafusos antigos eram do tamanho certo. Por que foram usados parafusos menores para substituí-los? Esses são os antigos que você trocou? É, você está certo, isso mesmo. Foram Era esses sem que eu dúvida troquei. uma ótima prova, uma preciosidade, na minha opinião. Em vez de usar os parafusos antigos para fixar o novo para-brisa, o engenheiro em terra resolveu substituí-los. Ele não verificou o catálogo de peças para checar o tamanho dos parafusos necessários para o trabalho. Bom dia. Os parafusos que ele escolhera pareciam os mesmos, mas na verdade eram pouco mais de meio milímetro menores. Eram finos demais para aquela finalidade. No início da manhã, trabalhando em um hangar mal iluminado, o engenheiro não conseguiu perceber a diferença. Horas depois, o para-brisa se soltaria. Mesmo diante de um desafio para o qual não havia sido treinada, a tripulação consegue salvar seu avião. Mas a enorme pressão do lado de dentro de um avião não precisa de uma manutenção ruim para destruir um jato. Essa pressão também pode encontrar uma minúscula falha em alguma parte do projeto e levar a um pesadelo nos céus.
Airbus A320, um dos jatos de passageiros mais populares nos céus. Todos os dias no mundo todo, milhares de passageiros embarcam nesse avião. Ao embarcarem, eles passam pelo que parece ser um local obviamente fraco na fuselagem. A porta. Qualquer buraco da fuselagem é um perigo em potencial. Por isso, os engenheiros projetaram portas que não podem ser abertas durante o voo. Isso é praticamente impossível. Eu não uso essa palavra muito facilmente, mas é impossível que um passageiro abra uma porta do tipo encaixe durante o voo. Portas de passageiros são do tipo encaixe. Elas são fabricadas para serem ligeiramente maiores do que sua moldura. Quando um avião decola e se pressuriza, a atmosfera do lado de dentro do avião trava a porta. Aquela porta deve ter cerca de 4.550 quilos ou mais de pressão, mantendo-a naquele lugar. E você tem de tirá-la daquela moldura para que ela se abra. Mas nem todas as portas em um avião são fabricadas da mesma maneira. Até mesmo projetos que parecem infalíveis no papel podem não dar certo numa situação real. 24 de fevereiro de 1989, aeroporto de Honolulu. O voo 811 da United Airlines parte para Auckland, na Nova Zelândia. Tempo estimado de voo, 9 horas e meia. Além de 355 pessoas a bordo, o avião está com sua total capacidade de carga. As portas se fecham na hora certa e o avião deixa o aeroporto logo depois da 1h30 da manhã. Podemos ir para 33 mil pés de altitude se estiver disponível. Ok. De fato, percebemos que havia tempestades a 100 milhas ao sul, bem no nosso rumo, o que era bastante incomum. Por isso, mantive o sinal de cinto de segurança ligado. A decisão do comandante Cronin de manter aquele sinal aceso salvaria vidas. Quando o 747 ultrapassa 7.000 metros, os passageiros sentados logo acima e atrás da porta do compartimento de carga começam a ouvir um barulho estranho. Como se alguma coisa rangesse. Ouvi como que um golpe. E no 9º segundo seguinte, foi com certeza um completo pandemônio. A próxima coisa que me dei conta foi que eu estava na escada, me agarrando ao corrimão, e eu imediatamente soube que se tratava de uma descompressão explosiva. Tudo no avião que não estava preso, amarrado ou fixado ficou no ar. O barulho era terrível. A porta do compartimento de carga do 747 havia sido arrancada, rasgando parte da fuselagem. O oxigênio pressurizado na cabine foi liberado com uma força explosiva. E foi quando olhei para cima que vi pela primeira vez aquele enorme buraco na lateral do avião. Havia apenas um vazio e poltronas faltando. E eu soube que havíamos perdido passageiros. Tudo à nossa frente se fora e estávamos sentados a 15 centímetros do buraco. Portanto, não havia nada na nossa frente ou ao nosso lado. Todo um lado do avião havia sumido. Na verdade, nossos pés estavam dependurados no buraco. E de início achei que não íamos conseguir. Não achei que houvesse esperança. A situação é desesperadora. Mas uma descompressão explosiva por si só não derruba um avião. O 811 tinha um buraco na lateral. Tratava-se de uma destruição aerodinâmica de enormes proporções. Mas se o avião tivesse sido projetado como fazíamos muito tempo atrás, ele teria se desintegrado. Depois que a porta foi arrancada, finalmente uma fileira de rebites manteve a integridade da aeronave, evitando que o avião se desintegrasse. Mas o buraco estava provocando um enorme estresse estrutural sobre a aeronave. A tripulação precisava aterrissar o avião o mais rápido possível. Válvulas esquerda e direita de alijamento de combustível ligadas. Comece a soltar o combustível. Estou soltando. Lutando para pilotar seu avião seriamente danificado, a tripulação volta em direção ao aeroporto de Honolulu. E de repente começamos a diminuir de velocidade, diminuir. E eu disse, meu Deus, nós aterrissamos e estamos em terra firme.
Foi provavelmente a melhor aterrissagem que eu já fiz. Quando finalmente paramos na pista, usamos todos os 10 escorregadores e os comissários retiraram todos os passageiros. Graças à tripulação experiente, o voo 811 da United Airlines aterrissou com todos a bordo vivos. Mas faltavam 9 passageiros, que haviam sido sugados para fora do avião quando a fuselagem se abriu, arrancando 5 fileiras de poltronas. Um daqueles passageiros era o neozelandês Lee Campbell, que estava voltando para casa. Recebemos uma ligação de Chicago e apenas nos disseram que sentiam informar que nosso filho estava desaparecido, provavelmente morto. Depois da morte trágica de seu filho, Kevin e Susan Campbell embarcam em uma missão internacional para descobrir por que exatamente a porta fora arrancada do avião. Lee não pode ter morrido por nada. Você tem que descobrir por que ele morreu. E você tem que se certificar de que isso nunca volte a ocorrer. 2 meses depois do acidente, o Departamento Nacional de Segurança dos Transportes Americanos realiza as audiências preliminares. Durante o intervalo, os Campbells resolvem agir por conta própria e removem várias caixas cheias de arquivos. Então, logo percebemos que tínhamos um bom volume de documentos. Muitas coisas que não haviam sido reveladas ao público. E pudemos realmente começar nossa investigação de fato naquele momento. Os documentos não publicados revelam uma lista de problemas perturbadores com a porta dianteira do compartimento de carga do 747, remontando a seu projeto original. As portas de passageiros são portas do tipo encaixe, mas a maioria das portas do compartimento de carga nos jatos abre para fora. Isso deixa mais espaço para bagagem e outras cargas. À medida que o avião ganha altitude, a pressão dentro do jato pressiona a porta para fora. Para impedir que a porta se abra, a Boeing havia instalado o que acreditava-se ser um sistema de trava infalível. O que se faz é construir múltiplas redundâncias para se ter certeza de que a porta está trancada de forma adequada e que não abrirá. E você chega a um estágio em que é extremamente improvável que a porta venha a abrir. A pesquisa dos Campbell revela 2 falhas importantes com as portas do compartimento de carga do 747. A primeira envolvia o sistema de trava. Para travar as portas do compartimento de carga, motores elétricos giram travas em forma de C ao redor de pinos da guarnição da porta. E então, uma alça movimenta uma alavanca ou dispositivo de trava sobre a parte superior das travas em C para impedi-las de abrirem novamente. Mas no voo 811, o sistema supostamente infalível falhou. Kevin Campbell construiu um modelo das travas da porta do compartimento de carga do 747. Ele mostrava a primeira falha fatal no sistema de trava. Dispositivos de alumínio da trava não conseguiriam manter a trava em C no local se as travas começassem a abrir por si só. Com os dispositivos de alumínio da trava, se as travas em C tentassem abrir, ao contrário, eletricamente, elas simplesmente empurrariam os dispositivos de trava para fora do caminho. Elas não estavam à altura do trabalho para a qual haviam sido projetadas. Mas o que levaria a trava em C a girar no sentido contrário? Os Campbells não tinham a resposta, mas sabiam que estavam a ponto de descobrir algo. Durante sua pesquisa, eles descobrem que 2 anos antes do voo 811, um 747 da Pan Am saindo de Heathrow havia tido problemas de pressurização enquanto subia para atingir a altitude de cruzeiro. O piloto fora forçado a voltar. Ao voltarem para Heathrow, eles descobriram que a porta estava dependurada e aberta a 1,5 polegadas na parte de baixo. E todas as travas estavam abertas na base de manutenção. Descobriu-se que todos os dispositivos de trava estavam dobrados ou quebrados. Os passageiros nesse voo tiveram sorte. Eles sobreviveram ao sistema de travas com problema. Mas por que as travas em C haviam girado e dobrado os dispositivos de trava? Enquanto os Campbells continuam sua investigação, um relatório da Pan Am menciona haver uma questão crítica relacionada ao sistema elétrico da porta do compartimento de carga. Quando a alça do lado de fora da porta fosse colocada na posição de fechada, uma chave de travamento mestre deveria desconectar o suprimento de força. Isso impediria as travas em C de girarem. Mas havia algo de errado com a chave. Havia energia para as travas da porta.
com a alça do lado de fora travada e as travas começaram a se mover e a forçar os dispositivos de trava para fora. A chave de energia com problemas e os dispositivos de trava fracos não eram páreo para o oxigênio pressurizado do lado de dentro do avião. Depois de anos de pressão por parte dos Campbells, o NTSB apresenta um relatório coerente. Houve uma falha inadvertida da chave ou da fiação que provocou uma abertura não comandada da porta. É bom que outras pessoas saibam que você está certo e que estivera certo o tempo todo. O apoio que elas nos deram foi recompensado. Eu não conseguiria conviver comigo mesma se não tivéssemos nós mesmos feito a investigação. Foi uma coisa que nós dois sentimos que precisávamos fazer. Nem chegamos a discutir a respeito. Simplesmente sabíamos que era isso que tínhamos que fazer. Depois do voo 811, o sistema de travas das portas do compartimento de carga do Boeing 747 foi alterado. As inspeções aumentaram e outra possível causa de descompressão explosiva foi encontrada e eliminada. O que aprendemos nos trouxe um enorme ganho não apenas para a Boeing, mas o que aprendemos sobre manutenção e estruturas, como mantê-las e inspecioná-las. Desde que os primeiros motores a jato levaram os aviões mais alto nos céus, a indústria aeronáutica tem lutado para utilizar e conter a força mortal do oxigênio pressurizado. A indústria sabe muito bem que uma única falha pode levar a uma descompressão aterrorizadora. Entretanto, mais de 15 anos depois do voo 811 da United, outra lição mortal é aprendida. Hélio 522, está ouvindo o câmbio? 14 de agosto de 2005. Durante quase uma hora, o voo 522 da Helios está circulando o céu sobre Atenas. Hélio 522, câmbio. Sua tripulação interrompeu a comunicação com o controle de tráfego aéreo. Temendo um ataque terrorista, a Força Aérea Grega envia 2 jatos de caça para cercar a misteriosa aeronave. Um deles estava, na verdade, em posição de atirar por trás do 737. O outro estava próximo da cabine do piloto e tentava se comunicar visualmente com a pessoa na cabine. Os pilotos de caça não conseguem ver qualquer dano no jato, nenhum buraco na fuselagem. Não há falha estrutural, não há fogo, não há problema, nenhum problema visível do lado de fora do avião. Alguém na cabine do piloto acena para o piloto de caça. Mas logo o jato perde altitude e cai. Todas as 121 pessoas a bordo estão mortas. É o pior desastre aéreo na história da Grécia. Em questão de minutos, os investigadores estão no local. Então subimos até o topo da colina e estávamos diante dessa situação, que era indescritível. Vi uma grande área diante de mim que estava queimando, estava negra, queimando. Havia pessoas espalhadas, pedaços de avião espalhados. As autópsias acrescentam ainda mais mistério ao caso. Todos a bordo do voo da Helios estavam vivos até o momento da queda. Eles não morreram por inalação de uma substância tóxica no avião ou de uma explosão. Essas pessoas morreram no impacto. Mas se os passageiros estavam vivos até o momento do impacto, por que o piloto de caça não viu mais atividade no avião? A Krivos Solakis lidera a investigação e começa a verificar os registros de manutenção. Ele fica sabendo que no dia do acidente, a porta traseira havia sido inspecionada em busca de vazamentos de pressão. Antes de decolar, em seu último voo, o jato da Helios chegou em Chipre com um problema. Durante a viagem, a tripulação na cabine ouviu uma batida forte e viu gelo na porta de serviço traseira. Para se certificar de que não há nada de errado com a vedação da porta, o engenheiro faz um teste de pressurização. Ele procura por um vazamento. Explique novamente como verificou a pressurização.
Fui para a cabine e alterei a chave de controle de pressurização para manual, alterando a unidade de controle de pressão digital de automático para manual. Os motores do jato são desligados. E por isso o engenheiro usa a unidade de potência auxiliar do avião para injetar o ar na cabine. É como procurar por vazamento em pneu. Nesse caso, o que você tem que fazer é pressurizar a aeronave, usando basicamente um barômetro para monitorar a pressão do lado de dentro e, assim, procurar por vazamentos. Um avião a jato de qualquer idade, normalmente com boa manutenção, simplesmente não vai estar hermeticamente fechado. Haverá vazamentos. Sabemos que determinados aviões terão mais vazamentos do que outros e você tem que variar a pressurização para compensar o vazamento. Depois de concluir o teste de pressurização, o engenheiro em terra relata que o jato está em boas condições de funcionamento. Mas o controle de pressão digital é deixado na posição manual. Eles deveriam ter voltado o seletor para a posição de automático. Se a tripulação não perceber que a chave está em manual, seu avião não irá se pressurizar de forma adequada. O oxigênio disponível dentro do avião será tão rarefeito quanto a atmosfera do lado de fora. Os passageiros estarão diretamente expostos a um ambiente mortal, no qual não conseguirão sobreviver. – 14 de agosto de 2005. O pior desastre aéreo na história da Grécia deixou a nação estupefata. Os investigadores estão examinando minuciosamente os terríveis destroços. Poucos minutos depois das 9 da manhã, o voo 522 da Hélios deixava o Chipre com destino a Atenas. A tripulação não faz ideia de que horas antes da decolagem, durante um teste de manutenção, um engenheiro de voo deixara uma chave de pressurização no manual. Nem o comandante nem o copiloto percebem que o avião não está programado para pressurização automática. À medida que o voo 522 da Hélios sobe, soa um alarme na cabine. Que é isso? Alerta de configuração de decolagem? Trata-se de um alerta de não pressurização, mas o som é idêntico a um outro alarme. Os pilotos confundem os dois. É um erro crítico. O alarme soou e foi interpretado de forma equivocada. A maior parte da tripulação nunca irá enfrentar um alarme de não pressurização em toda a sua carreira, pois trata-se de uma coisa rara. Operações, aqui é o voo 522. Câmbio. Voo 522, como posso ajudá-lo? Temos um alarme de configuração de decolagem. Desculpe, pode repetir? Enquanto os pilotos tentam resolver o problema com os engenheiros em terra, o oxigênio que os mantém vivos está aos poucos se esvaindo do avião. Finalmente, máscaras de oxigênio caem na cabine de passageiros, mas não na cabine do piloto. A razão de não termos máscaras de oxigênio caindo automaticamente na cabine do piloto é simplesmente porque há coisas demais ali em cima. Coisas caindo poderiam atingir dispositivos que não deveriam. A tripulação não percebe que tem um problema de pressurização. Finalmente, o comandante e o copiloto desmaiam inconscientes. O oxigênio é rarefeito demais para ser respirado. Nós deveríamos ser treinados constantemente para entendermos que, quando os ouvidos entopem, quando qualquer coisa indica uma pressurização, você nem olha do lado antes de apanhar a máscara e colocá-la. Os passageiros não sabem que o avião está agora voando sozinho. Em situações de emergência, geradores químicos acima das poltronas liberam oxigênio, mas há um senão. Esses geradores produzem apenas oxigênio suficiente para cerca de 12 minutos. Bem, o problema com as máscaras dos passageiros é que elas não são projetadas para mantê-lo com o oxigênio em alta altitude, mas sim para dar-lhe o oxigênio para que você possa sobreviver até que os pilotos levem o avião a uma altitude mais baixa. Mas com os dois pilotos já inconscientes, o jato da Hélios não desceu para que os passageiros pudessem respirar sem auxílio. Em vez disso, o avião voava com o piloto automático para Atenas. Quando o suprimento de oxigênio foi interrompido, os passageiros desmaiaram.
Quando a Força Aérea Grega interceptou o jato da Hélios, somente uma pessoa ainda se movimentava. Provavelmente se mantendo consciente com oxigênio em cilindro, o comissário de bordo Andreas Prodomou ainda estava consciente quando os caças se aproximaram. Ele conseguira chegar até a cabine, mas não conseguiu salvar o avião. Controle de Atenas, há uma pessoa se movendo na cabine do Hélios 522. No final, quando seu combustível acabou, o Hélios 522 caiu. Finalmente, os investigadores encontram o painel com a chave de pressurização. Tem certeza que foi encontrado assim? Tem certeza de que não foi mexido? Todas as 121 pessoas no voo da Hélios morreram, pois o avião não carregava oxigênio suficiente enquanto o avião ganhava altura. Mais de 50 anos se passaram desde o início da era dos jatos de passageiros. 50 anos durante os quais a indústria tem aprendido, às vezes de forma dolorosa, como voar em segurança a mais de 10 quilômetros de altitude nos céus. Ao olharmos para todos os acidentes durante os últimos 20 anos, na maioria dos casos, estávamos forçando as fronteiras do conhecimento. Infelizmente, ao forçar ao extremo, você está forçando os limites do projeto e vai se deparar com problemas que não havia previsto. Em busca do avião mais seguro já imaginado, a história da aviação traça um caminho de voo através de acidentes trágicos até grandes avanços tecnológicos. Muitos desses acidentes mostram a incrível força da descompressão explosiva. O Airbus A320 e todos os demais aviões de passageiros fabricados hoje em dia são infinitamente mais seguros do que os primeiros jatos que voavam nos anos 50. Eles precisam permanecer seguros e ficarem ainda mais seguros, pois confiamos enormemente nesse incrível meio de transporte que nos leva a um lugar onde nunca fomos feitos para estar. Versão brasileira Centauro.